Bom dia, Timbó! Hoje, dia 13 de fevereiro, sabadão, e a previsão para hoje é de muito sol. E olha, depois de quase um ano sem futebol americano, o T-Rex está voltando aos treinos. Momento tão aguardado pela nação jurássica. Você só vai sair dessa merda aqui na hora que o seu corpo estiver no chão. E quem vai tirar não é você. Quem vai tirar é a gente, caralho. Então vai forte até o final. Desiste não, caralho. Vai rolando, faz o que tem que fazer. Mas não desiste, porra. Rex! Vai lá, Curtis Peace. Já vai indo bem forte, né? Bora, não desiste, porra. Vamos nessa. Vamos nessa. Vem comigo. Vamos, vem comigo. Vocês dois também. Vamos lá, porra. Vamos. Vem. Agora sim a gente tá se entendendo. Muito engraçado a gente olhar para trás e ver que quantos erros a gente cometeu para chegar onde a gente está hoje. E provavelmente daqui a uns 10 anos a gente vai pensar a mesma coisa de hoje. Quando a gente começou a equipe de futebol americano em Timbó, a gente não pensou muito. A gente pensou num animal que era forte, que batia a cabeça e que fosse sinônimo de força. A primeira coisa que veio na nossa cabeça foi o rinoceronte. Mas naquele momento da história, a gente só tinha aquilo. E a gente tinha 4 ou 5 pessoas. Esse era o nosso time. E aí foi então que a gente resolveu fazer um recrutamento. Quando a gente chegou na Guerme e começou a chegar gente, chegou gente magra, gente gorda, gente pequena, gente grande, chegou os bombados da academia, chegou tanta gente que eu juro, eu não estava esperando pelaquela quantidade de pessoas. Tinha um cara lá parado, numa escada, encostado. E esse cara que estava encostado é um dos caras que hoje é um dos grandes ícones do T-Rex, que é o Laércio Anacleto, linebacker 51. Mal ele sabia que ele ia encontrar o Rex ali naquele lugar, mal o Rex imaginava que ia encontrar ele ali naquele lugar. Todo mundo fez com que a coisa acontecesse e a gente tinha o mesmo propósito e a gente tinha o mesmo ideal sobre aonde a gente queria chegar. E a luta foi fácil, porque a gente estava lutando junto. A gente tinha um running back, que era o Daniel Spezia. E esse rapaz, o Daniel, ele acabou fazendo um recrutamento. E ele passou, começou a treinar com a gente. Um certo dia ele acabou trazendo um amigo. Eu lembro desse amigo dele chegando, um alemãozinho, magro, e com as pernas de alicate. E esse cara nada mais é do que o Amadeu Salvador. Eu lembro que teve um lance muito curioso, que foi o único ponto que a gente fez no Jaraguá. O Amadeu recebeu essa bola lá atrás e ele saiu correndo. Só que ele não sabia jogar futebol americano direito. Ele só sabia que ele tinha que pegar aquela bola e cruzar a linha do final do campo. Começou uma sequência de bloqueios. E não é que esse cara passou, ele era muito rápido. E passou da end zone, passou da linha final do campo e saiu correndo embora. Foi embora. Quando ele começou a fazer as sequências de passe, movimentação, na hora, acho que a cabeça, não só minha, mas de todo mundo que estava ali, fez assim, ó. Se eu te atrapalhar, pode me chutar, tá? A rotatória aqui, ó, então, Benedito. Vai! Finish! Vai!
tem que nascer 2 vezes pra ganhar de mim, velho. Tem Vem os 3, mano. Vem até o PJ junto, velho. Isso aí tu corta. A gente ia para um jogo, a gente perdia. Vamos mudar isso, mudar aquilo, ia para outro jogo, perdia de novo. A gente buscava clínica com equipes que já estavam consolidadas aqui. Como fazer, o que fazer e por que a gente fazia isso. E com o passar do tempo a gente acabou assumindo 3 pilares, um ofensivo, um defensivo, um administrativo. A margem e a diferença que a gente tinha nas nossas derrotas de um jogo para o outro, isso ia diminuindo. A gente voltava no ônibus já pensando no próximo jogo. Foi aonde que o futebol americano começou a criar um pouco de perspectiva, né? Depois desse ano, muitas coisas acabaram mudando, muitas coisas acabaram desenvolvendo no cenário esportivo brasileiro e as pessoas elas começaram a ver o futebol americano com um pouco mais de carinho. Eu jamais cogitei jogar futebol americano, jamais cogitei participar, né, do futebol americano porque eu era muito viciado no basquete, eu dava muito valor aos meus joelhos, então eu falava sempre pra ele assim, não, tá doido? Eu vou brincar disso aí, daqui a pouco alguém arranca o meu joelho fora. Pra você, Rafa. E nesse meio tempo que eu fui para lá buscar o sonho do basquete, o Bruno começou a empreender aqui com o futebol americano. Então nesse mesmo ano que eu saí daqui, ele começou o projeto do futebol americano em Timbó. Porque eu acho que a grande sacada do futebol americano é que tem espaço para todo tipo de pessoa. Isso para mim assim foi a maior paixão. Quando eu via entrar em campo pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas gordas, as mais ágeis, as menos ágeis. Então, eu acho que a grande sacada do futebol americano é essa, é uma inclusão. Todos têm acesso. A comunidade de Timbó acabou abraçando o futebol americano. Meu pai sempre foi um cara muito bem relacionado e quando a gente começou não tinha nenhuma habilidade de network, nenhuma habilidade comercial. Será que teu amigo não consegue patrocinar a gente com um jogo de uniforme ou com um transporte? Ele falou, não. E o que eu consigo é marcar, passar o contato dele, ou marcar com ele para você falar com ele. Foram 1, foram 2, foram 3, foram 4, foram muitos nãos, até que eu consegui meu primeiro sim. Acho que a maior ajuda foi fazer o Bruno acreditar que ele tem capacidade de, mesmo sendo adolescente, tinha capacidade de conversar com empresas para pedir patrocínio, né? Até poderia ir junto contigo, mas só que o mérito nunca vai ser seu, né? Então você vai, você explica, seja verdadeiro e as pessoas vão acreditar, né? E assim ele conseguiu, né? Essa acho que foi a maior ajuda. Eu lembro que era muito difícil a gente conseguir equipamentos de futebol americano no Brasil. O Breno estava nos Estados Unidos, jogando basquete, em um time de junior college. Irmão, será que você consegue comprar um equipamento de futebol americano aí, um capacete, e mandar pra gente aqui? Quando esse capacete chegou, eu acho que foi o santo grau da nossa vida. A gente nunca tinha visto um capacete de futebol americano, e aquele capacete era como um troféu pra gente. Que parecia que as coisas realmente estavam dando certo. Eu tive que escrever uma carta, fingindo que era um presente, criar toda uma história para que ele pudesse receber e deu tudo certo. No final das contas ele recebeu o capacete, foi o primeiro capacete de futebol americano de Timbó, foi um momento bem simbólico, bem marcante para a época. Em 2009 a gente teve o primeiro campeonato catarinense de futebol americano full pad, ou seja, era tudo uma novidade para todo mundo. A gente não tinha tanto conhecimento na utilização dos equipamentos, como ombreira, capacete, nada daquilo. Tudo era uma novidade, uma grande novidade para todo mundo. A gente não sabia, não tinha a mínima ideia do que fazer para ter esses equipamentos, para poder importar 22 equipamentos dos Estados Unidos. Foi quando o Márcio, o administrador do Brown Spiders, entrou em contato comigo e a gente começou a costurar uma operação para trazer esses equipamentos direto dos Estados Unidos. Lembro do dia exato que o Márcio me ligou e falou: Bruno, os equipamentos chegaram. A gente saiu de Timbó, se dirigiu até Curitiba com uma montana de um dos nossos atletas na época, o Michael Catoni. E quando a gente viu aquela quantidade de caixas e equipamentos,
Foi uma das memórias mais fodas assim que eu tenho. Pra gente era muito mais novidade. A gente parecia crianças pequenas tirando o presente da caixa em dia de Natal. Eu só lembro que no outro dia eu liguei pra todo mundo, eu deixei eles todos na frente da minha casa, numa varanda, para quando eles chegassem, eles vissem todos os capacetes adesivadinhos ali. E conforme eles foram chegando, tipo, era uma emoção muito da hora, uma maior do que a outra. Foi um dos momentos mais incríveis que eu vi que aquele sonho de 3 anos atrás estava se tornando uma coisa muito maior. E a gente não sabia como utilizar o equipamento. A gente só imaginava que a gente não ia sentir dor e a gente ia fazer as mesmas coisas com os mesmos movimentos, só que a gente não ia se machucar ou ia machucar mais o outro. Então a gente jogou, a gente se divertiu pra caralho. Eu lembro nesse dia, um monte de gente saiu machucada. Inclusive no final desse treino eu tava tentando explicar como fazer a higienização, como você pode cuidar, não deixar no sol e tudo aquilo. E enquanto eu falava, eu lembro que o Amadeu ficava conversando, porque ele estava muito empolgado. E ele ficava falando, e eu falava: "Ô Amadeu..." Para aí, Mamute. Amadeu, quando vocês forem na academia... E aí eu continuei conversando, falando com as pessoas, explicando. Chegou um momento que eu falei: Ô Amadeu, caralho, velho! Virou criança agora com peg, né? Só que olhando pra trás, isso foi muito lindo, assim, isso foi muito bonito, foi o berço da nossa história. Tá no fundo do meu coração. Não é o tipo de memória que a gente lembra todos os dias, mas é o tipo de memória que nunca vai sair da tua vida. A primeira coisa que você pensa quando falamos de futebol americano é algo robusto, algo que tem força. O que você vai pensar? Um rinoceronte. Foi o que veio na nossa cabeça quando a gente criou o Rhinos lá atrás. Só que esse conceito, ele já estava um pouco ultrapassado, ele já estava muito ultrapassado. Vários Rhinos, tinha Rhinos em São Paulo, tinha Rhinos, algumas equipes Rhinos nos Estados Unidos, Europa. Chamei um amigo Amadeu, meu amigo Lelo, falei: cara, olha só, e o meu irmão, tô com uma ideia aqui. Foi então que eu iniciei as pesquisas, pesquisei alguns nomes, foi então que eu cheguei em T-Rex. Então ele sabia que queria ser vermelho, ele sabia do dinossauro, ele sabia de toda essa força e ainda tinha aquela sacada do T de Timbó Rex. T-Rex. Timbó Rex. Cara, eu tenho uma coisa aqui. Com a aprovação desses 3 caras, pra mim era só o que eu precisava. O Rhinos passava de existir e iniciava uma grande era do Timbó Rex. Down! Set! Depois que toda a marca já estava aprovada que a gente realmente ia fazer isso, desde filosofia, entregar filosofia, como a gente ia entregar um playbook, como o atleta teria que vir, como ele teria que se vestir, como ele precisava se apresentar. Então tinha padrão de roupas de aquecimento, roupas de treino. Então a gente sempre foi muito preocupado em mostrar uma imagem de um time profissional, mesmo sendo amador. Na época do Rhinos, a gente tinha um grito que era: "We must protect this house, I will, I will." Então eu trabalhava com Rafael Povas, o Pagode, que foi o autor do Grito de Guerra, e a gente sentou junto, eu comecei a trocar uma ideia com ele, eu falei: cara, vamos fazer um brainstorming. Aí eu falei assim: então, o Pagode, vamos fazer o seguinte, eu vou pra casa, eu escrevo alguma coisa, o que eu acho, você vai pra sua casa, escreve alguma coisa que você acha, amanhã a gente senta, alinha, conversa, e aí a gente faz um resumão ali, vê o que pode ser legal. Aí falou: beleza, fechou, Breno Taka, vamos lá, não sei o que e tal. Fui pra casa, escrevi o que eu achava, peguei várias palavras, vários conceitos que eu achava que seria legal. A gente sentou pra conversar, aí eu falei pra ele: e aí, você conseguiu fazer? Ele falou: cara, consegui. Aí eu falei: não, então me mostra. Ele falou: cara, tô pensando assim. Então ele já sabia como é que seria, né? Tipo,
já sabia até o enredo que ele queria fazer. Ele já sabia... Pô, aí ele pegou e falou tudo, explicou cada momento, e eu falei, cara, é isso, velho. Eu falei, cara, desculpa, não vou nem mostrar o meu. Nem sei, eu joguei fora o papel, sei lá o que eu fiz com aquele papel. O torneio Touchdown começou pelo sonho de André José Adler, e provavelmente se não fosse essa determinação dele de puxar a coisa para cima, de fazer com que o campeonato tivesse uma cara profissional, talvez a gente não tivesse nesse patamar que a gente está hoje. Quem hoje vive futebol americano, respira futebol americano, precisa entender e precisa conhecer a história desse cara. E com o passar do ano, eu percebi que ele estava um pouco mais magro, estava com uma voz um pouco mais cansada. Eu lembro que no final desse jogo, a gente acabou saindo derrotado. Foi então que ele chegou com uma voz muito cansada e muito baixa e falou, juntou as mãos assim e falou, eu tenho muito orgulho de vocês, eu tenho muito orgulho. E fez assim e deu parabéns e saiu. O último momento em que eu vi André José Adler, o meu amigo Adler, aquele cara que construiu tudo praticamente que a gente tem de campeonato de futebol americano hoje. E nesse final de semana, após a reunião, a gente acabou recebendo uma triste notícia do falecimento do nosso querido André José Adler. Estar aqui no torneio mais longo que eu já participei da vida, e eu juro, é um recorde que eu espero não bater nunca. Até a próxima, bye bye pessoal, e a bola é sua. Quando a gente retornou para Timbó, a gente começou as atividades já com planejamento no ano seguinte. A gente sabia que a gente precisava voltar muito melhor do que em 2012. Aquele time que chegou nos playoffs em 2012 contra o Corinthians era um time construído com muito amor. Só que ele não tinha talvez os talentos necessários que a gente precisava para chegar numa final de campeonato. Existia sempre esse desejo de ser melhor do que o Breakers. Por quê? Cara, eles foram o primeiro time que a gente jogou, a gente tinha um respeito, até uma admiração muito grande pelo que eles faziam. Era o Breakers, cara. E quando a gente igualou a coisa, foi muito legal para criar essa rivalidade. As torcidas de Timbó, da cidade de Timbó, e as torcidas da cidade de Araguá tinham um motivo para poder se confrontar, para poder se desafiar e para poder colocar o amor em xeque. A gente via que o Breakers estava contratando muita gente foda pra caralho. Pra gente foi um pouco assustador na época ver o que eles estavam fazendo, cara, como eles estavam fazendo, como eles estavam trazendo aquele nível de americano para disputar o campeonato. Era muito desigual. E eu lembro muito bem, assim, quando eles foram anunciando e quando eles anunciaram 2 americanos, a ideia principal na nossa cabeça era tipo, porra, fudeu. Eu lembro que foi o primeiro ano que o T-Rex contratou um atleta internacional. Esse talvez tenha sido o move mais arriscado da história do T-Rex. A gente não sabia como, nem de onde, e a gente teve um disparo do dólar naquele ano e a gente quase faliu o T-Rex. O Breno me apresentou um amigo dele que estudou com ele na Universidade de Kentucky. E quando ele chegou aqui, ele foi apresentado para mim, eu vi ele como um cara de negócios que veio para cá através do contato do meu irmão, que já significa muito para mim. Vim pra cá, assisti o jogo, acompanhei, não sabia nada do que eu tava vendo. Vi no último chute ali do João, que o Rex ganhou num field goal lá e tal, eu entendi ali que ali foi o ponto final, que foi o ponto da virada e tal. Já comecei a me envolver com o time, sem nenhuma pretensão de ser diretor nem nada, mas pela ajuda mesmo, porque eu gostava da energia, né? Sempre gostei da energia no Rex, uma energia muito positiva, o pessoal trabalhando, gostava do trabalho. E comecei a escrever tudo que poderia ser feito, sabe? Minha cabeça veio um monte de coisa que até depois acabaram acontecendo, assim, mas a ideia era, no início era só botar no papel, assim, e pensando, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar o time, para desenvolver o time? Agora, aproveitando todo o conhecimento que o Igor tinha trazido pra gente, mais o conhecimento de gestão que eu e o Breno também tínhamos,
Isso foi um facilitador muito enorme para o programa. Você tem 2 gestores que já estão trabalhando ativamente para um programa funcionar. Um com uma visão mais inside dentro do campo, outro mais com uma visão administrativa ou marketing fora do campo, com um olhar para dentro de campo. E você tem um cara que vai olhar totalmente para os negócios fora de campo e a parte administrativa. Agora você imagina como foi o nosso salto. Nesse ano o Amadeu acabou descobrindo que ele tinha uma lesão degenerativa no quadril e que isso ia atrapalhar muito a qualidade de vida ou até os movimentos que ele teria. Então ele acabou optando em seguir como treinador. Mas a gente sabia e a gente tinha muita certeza que a permanência dele fora de campo como treinador, como um supervisor, como um gestor de pessoas fora de campo, ia fazer com que o Rex também tivesse um outro salto. Foi algo que ele aceitou pelo bem coletivo. Esse é o Amadeu, esse é o legado do Amadeu. Ele sempre fez tudo pensando no bem coletivo. Então, naquele momento, eu acredito que foi um dos fatores umas chaves que viraram na vida dele, e ele se reconheceu como um papel importante de ser a peça necessária para o que o time precisa, no momento que o time precisa. O Amadeu, ele é um cara muito obstinado, e aí ele começou a trabalhar para conseguir suprir a necessidade de um treinador. E eu acredito que ele fez um trabalho, na época já, muito melhor do que os próprios americanos, porque ele era organizado, ele entendia como a periodização devia funcionar e, principalmente, ele transformou atletas medianos em atletas excepcionais. Então, 2014, aonde os atletas do futebol americano estavam aqui, os atletas do T-Rex estavam aqui. E ele pegou tudo que ele entendia na parte fisiológica, de movimento, e conseguiu juntar isso com a parte familiar e cultural da equipe. Então, a gente construiu um ambiente muito propício para ter sucesso. Em 2014 a gente montou um dos melhores times da nossa história. A temporada começou com 1 vitória, 2, 3, 4, 5. E quando a gente menos percebeu, a gente estava na final, na nossa primeira final de um campeonato brasileiro. E do outro lado a gente viu o Vasco. Eu lembro que quando eu cheguei no estádio, eu senti uma emoção muito forte, porque a gente tinha um vínculo muito grande com o André José Adler. E eu sabia que ele tinha idealizado dentro da cabeça dele uma final daquele jeito. Uma final naquele estádio, uma final com aquela transmissão. Até então a gente nunca tinha uma final daquela na Fox. Eu tinha certeza que ele estava ali. Eu não conseguia enxergar ele, não conseguia ver ele, mas eu senti esse cara lá, sabe? É um sentimento muito forte de gratidão por tudo que ele fez, mas principalmente de admiração. Literalmente, no último segundo daquele jogo, o Vasco acertou um field goal e a gente acabou saindo derrotados daquele jogo. Quando a gente jogou 2014, a gente fez uma camiseta escrito Invictus. E a gente estava tão confiante que aquele ano era o nosso ano e a gente perdeu pro Vasco. As camisas estão até hoje guardadas no sótão lá de casa. Até hoje. Ninguém nunca mexeu nessas camisas. Provavelmente ninguém nunca vai ver. E a gente falou, cara, quando é que a gente vai ter uma oportunidade de ganhar de uma forma invicta de novo? A gente não só fez isso de forma invicta, como a gente fez ganhando o estadual de forma invicta e o nacional de forma invicta em 2015. E isso acabou trazendo pra gente uma energia para continuar que alastrou pelo campeonato nacional inteiro. Partindo do seguinte ponto, uma equipe termina a temporada em dezembro e já inicia a outra temporada seguinte em fevereiro. A gente entrava em 2015 com apenas um mês de descanso. Foram placares muito elásticos e a gente chegou na nossa primeira final catarinense. Quando a gente chegou no evento do SC Ball, foi um baita estádio, uma grande organização. Cara, você não tem noção do desejo que aquela equipe tava para entrar naquele jogo. O espírito coletivo de querer a mesma coisa, mesmo desejo de nunca ter subido num pódio e ter a oportunidade de sentir aquilo pela primeira vez mexeu com muita gente. De uma forma coletiva, não individual, a gente conseguiu lutar todos os minutos e a gente não deixou em nenhum momento que o Stepos tivesse uma chance para poder respirar. E quando o juiz apitou no final, eu lembro que eu olhei para o Amadeu, eu olhei para os meus companheiros de time, para o meu irmão, para o Lelo, eu olhei para todo mundo e eu vi que aquela felicidade compartilhada era algo que eu precisava viver. Eu estava no meu lugar, estava no meu habitat natural.
Foi só uma brincadeira pros caras do Manaus pensar que, tá ligado? Foi tudo planejado, pô. Esse cara ali, não, eu já vi os caras falando. É muito difícil você manter uma equipe no topo por muito tempo, principalmente se você não sabe o que motiva eles, né? Então as lideranças elas vão passando, alguns líderes vão parando, outras pessoas vão entrando e essa cultura ela vai se perdendo. A cultura, a filosofia da equipe ela precisa ser muito sólida para manter os atletas engajados, não só para treinar, mas para treinar com um propósito. Para que eles estão treinando? Qual é o objetivo da equipe? Então isso tem que estar muito claro para que eles realmente abracem essa ideia e no final do ano eles consigam lutar um pelo outro. É difícil para mim ter que olhar 30 de vocês e corrigir. Por isso que tem vídeo em tudo quanto é lugar. Mas vocês entendem na responsabilidade de vocês que vocês são 30, querendo que eu olhe para cada um de vocês? Trabalho árduo e esforço todos vocês estão fazendo. Porque isso depende de vocês. E controle mental, essa com certeza é a parte mais difícil. Tu ir bloquear, tomar um teco, levantar e ter que bloquear aquele cara de novo. Tu errar a rota, levar uma bronca do QB e ter que fazer a rota melhor de novo. Eu chamar uma jogada incorreta, respirar e chamar uma melhor na próxima. Responsabilidade coletiva é tu dar o teu máximo, eu vejo que vocês estão fazendo isso. E saber que quando você fizer o touchdown, Bitec, não é o teu nome que vai estar no placar, é o T-Rex que vai estar lá. Set, go! A gente vai sonhar com você. Mas eu não chego aqui falando que você sonha um caralho de um sonho desse tamanho e você não está disposto a pagar o preço. Porque se você vier aqui falando que você sonha grande e não estiver disposto a pagar o preço, eu vou tirar sangue de você. Porque eu sei o que é sonhar grande. E não importa se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder. Não importa se a gente vai lutar junto. 1, 2, 3. 3 finais nacionais, 41 jogos, 39 vitórias e 2 derrotas. De 2014 para 2015, a gente teve um mês de descanso. De 15 para 16, um mês, e 16 para 17, um mês de descanso. Grande parte do protocolo que a gente tem de calendário, periodização, hoje em dia, ele é muito baseado no que a gente viveu no nosso passado e o nosso entendimento sobre isso tudo. Como é importante a gente desligar o atleta totalmente do futebol americano e ligar ele em outras conexões, como família, outros hobbies que ele tem. Eu lembro que a gente estava com uma carga muito alta de saturação dos atletas, com nível de abdicação. Eu lembro que a partir do 3º ou 4º jogo, uma luz de alerta despertou em mim. Eu estava sentindo o time um pouco sem conexão. O time estava muito individual e pouco coletivo. Eu lembro que existiam muitos conflitos e por uma falta de habilidade administrativa, uma falta de habilidade minha, inclusive, a gente deixou a coisa andar. E aquele probleminha ele foi se estendendo ao longo do ano. Eu não imaginava que aquilo poderia vir ser um grande problema. E para nossa leitura do momento, aquilo era parte do processo. A gente não conseguiu identificar um problema muito rápido. E a gente percebeu que o ecossistema T-Rex estava sendo alimentado por ego. E toda a cultura coletiva que a gente sempre implementou, ele tinha desaparecido. Porque quando a gente percebeu que na preleção atletas estavam discutindo com treinadores e com outros atletas, foi quando a gente percebeu que a gente tinha abrido mão da nossa cultura, da nossa filosofia e deixado as vitórias e o ego assumirem o controle. A gente estava refém disso. E qual a melhor forma da gente renascer? Pegar a nossa filosofia, a nossa cultura, reavaliar e colocar ela em xeque. A gente precisava ver se realmente a gente estava fazendo algo benéfico e a longo prazo ou algo paliativo. A gente precisava saber, você está entregando mais que a metade da disponibilidade do teu dia para um programa. Você está entregando a tua disponibilidade que tu tem com a tua família para o programa. Você está entregando parte da sua vida profissional. É muita coisa em jogo. Se você não está ali se dedicando ou se entregando por uma coisa real, por uma coisa verdadeira, não faz sentido você deixar tua família em casa, deixar teu trabalho de lado, outras coisas, outras oportunidades para estar vivendo uma fantasia. Então, a gente precisava realmente sentar, se olhar nos olhos e falar, cara, a gente vai fazer isso um pelos outros, isso vai ser real,
vamos aplicar a nossa cultura, vamos fazer valer a nossa cultura, a nossa filosofia. Quando o Bruno e o Breno me convidaram para vir para o Rex, eles perguntaram se eu não queria estudar, fazer uma faculdade e tudo mais. E no desenrolar dessa conversa, eles perguntaram, mas você não quer ser treinador um dia? Falei que não, porque eu tinha muita dificuldade de lidar com as pessoas, de conversar, eu só fazia o meu trabalho, né? E com o tempo isso foi mudando. Pronto ou não, nossa, não podia deixar o T-Rex na mão, sabe? Se eles precisavam de mim, então eu vou lá. Eu não sabia nada direito, nem como instruir um ataque. Mas, repito mais uma vez, né? Se for para aprender, que seja aqui. Eu lembro que a gente chegou a mais um ano, o head coach Breno, ele começou a preleção dessa final de uma forma muito pontual e muito emocional. Eu lembro que a gente foi pro jogo com muita gana, com muita vontade de vencer. E o Stepose, ele veio com tudo. Ele precisava, talvez, provar para a torcida que não era só mais uma final. Eles precisavam mostrar por que eles estão sempre em todas as finais. E a gente precisava mostrar, cara, se a gente está aqui é porque a gente quer mais do que vocês. E eles vieram com tudo. Eu lembro que o primeiro tempo, eles tiveram uma supremacia muito grande sobre a gente. Eles dominaram o primeiro tempo inteiro. E quando chegou no final do primeiro tempo, a gente deu uma pequena prévia do que a gente poderia fazer. A gente saiu de uma derrota definida por uma virada totalmente épica. 20 pra linha de 10 e tá lá dentro da zona, touchdown! Depois de 2 anos, tu vê aquela gurizada com sangue no olho, tu vê pessoas que talvez nunca não se esperava, talvez que fosse ter tanto desempenho, vestir uma camisa, ter vontade, ter pelo menos com tesão para chegar, é bacana. Eu acho que o que nos fez chegar justamente nesse ponto foi a vontade. Aquele ali foi o momento que a gente conseguiu fazer com que aquela galera entendesse o que era e a gente fazia a gente crescer. E esse ano a gente provou pra gente mesmo que, independente da equipe, independente dos atletas que a gente tem, a comissão que a gente tem, se a gente conseguir trabalhar e conseguir unir todas as peças no quebra-cabeça, a gente consegue chegar de novo. Foi quando veio na minha mente, depois de ler um livro do Coach K, que a frase era o nome de trás construindo o nome da frente. Então foi o jeito de a gente fazer os atletas lutarem pela camisa, independente da nossa experiência tática, técnica, nossa qualidade, ainda assim ter um desejo de vestir esse manto e seguir em frente para buscar vencer jogos, desenvolver pessoas melhores e, por que não, um título, né? Ganhamos o campeonato estadual, muito bem, somente o primeiro jogo foi difícil e o nacional a gente acabou chegando até a semifinal. Eu só fiquei com o que o Coach Brian falou, que era um time bem estruturado, né, que fazendo as coisas certas. Eu gostei já de haver conversado com Breno, Bruno, né, pela tipo filosofia do time e é isso aí, né? Quando eu cheguei já aqui a Brasil, gostei muito do paisagem, sabe? Para mim é o país mais verde que eu vi na minha vida. E chegando aqui o time, gostei muito acho que tivemos nossa primeira reunião, foi uma reunião, né? E foi tudo bem organizado, né? Bem certo. Os atletas chegaram aí bem apresentados. E dali com o tempo, eu sim gostei muito do potencial atlético, sabe, que temos aqui no Brasil. Vejo que tem montes de talento, sabe, físico, atletas, quizá um pouco cru, quizá não é muito conhecimento de futebol, né, mas eu gosto de pensar que para isso eu estou aqui, né, para tentar ajudar e ensinar um pouco. A base da solidez do programa está como você encara a sua vida relacionada ao time e como você coloca a tua cultura, a tua filosofia do teu dia a dia para dentro da administração, dentro do campo, como você compartilha isso com seus treinadores e como esse ecossistema ele acaba convivendo, como esse ecossistema acaba sendo alimentado. A gente vai fazer com que essas pessoas que chegam no seu programa, elas consigam viver de forma real isso que você está colocando. Você vive isso de forma real que você está colocando? Ou isso é apenas uma ilusão? Até hoje, se a gente for colocar um retrospecto,
A gente tem um retrospecto de 77 vitórias e 7 derrotas nos últimos 5, 6 anos. Então é algo surreal para qualquer modalidade esportiva, né? E isso é algo que nos traz muito orgulho. Mas as pessoas começaram a perceber que não se tratava só de um time que tinha um marketing bonito, que tinha um uniforme bonito, mas era um time competente, que o melhor marketing que existe realmente é a vitória. E o T-Rex, ele criou essa identidade de ser uma equipe organizada, competente e uma equipe amadora, mas que se portava como uma equipe profissional. A disciplina que o Rex impunha e ainda impõe para os seus atletas, isso para mim como mãe foi essencial na formação de meu filho. Valeram para a vida toda. Meu filho continua hoje um ser humano maravilhoso e com essas disciplinas que ele aprendeu junto com o Rex. Tem condições? Não tem condições? A gente sempre pensa no coletivo, nunca pensando no individual. Porque não adianta eu querer botar um atleta meia boca para jogar e de repente porque ele vai por vaidade, não, ele vai ser o nosso melhor jogador. Cara, ele pode ser o Papa, nós temos que pensar no coletivo. Ele não está bem no dia, o coach acha que ele pode render, joga uma bola para ele não está em condições e aí a equipe inteira se ferra. Então, eu acho que esse poder de decisão, ele vai muito além do teu poder, mas é do coletivo, pensando no todo, né? Então, sem muita vaidade, né? Se você realmente quer lutar por isso e quer fazer acontecer, em algum momento isso vai acontecer. Agora depende da energia, depende do suporte que você tem, depende das pessoas e principalmente da cultura que você coloca, e as pessoas acabam seguindo isso. É uma filosofia. O grande reflexo do nosso sucesso, o grande reflexo do sucesso T-Rex é que a gente aplica aquilo que a gente ensina. E se a gente não estivesse aplicando de fato aquilo que a gente ensina, sem dúvida nenhuma, a gente não conseguiria ser o maior programa de futebol americano da América do Sul. Posse de fato encerrado o jogo. It's over. Está aí, vitória do T-Rex de virada, saiu perdendo por 7-0. Foi lá e empatou no touchdown 7-7 no segundo field goal. Não bate de frente, aqui é vitória ou morte. Seu sangue derramado é o que forja meu uniforme. Caio no inferno, se peitar vai ficar em choque. Tiranossauro Rex, derruba até carro forte. Se quer vencer vai ter que me matar, se não matar sempre vou levantar. Se levantar vou voltar bem mais forte que a última vez. Não pedi pra ter luxo nem jaguar, caí muito mais que eu pude contar. Ajudei até não ter mais forças pra chegar onde nunca imaginei. Olha fervendo, corpo blindado, conheço toda a tática do inimigo. Coração em campo, Salvador deu papo. Dentro do campo é onde eu me sinto vivo. Aqui não tem espaço pra sorriso, aqui não tem espaço pra sorriso. Treinei no inferno e o vale da morte é o meu paraíso. Aqui não tem espaço pra sorriso, aqui não tem espaço pra sorriso. Treinei no inferno e o vale da morte é o meu paraíso. Não bate de frente, aqui é vitória ou morte. Seu sangue derramado é o que forja meu uniforme. Caio no inferno, se peitar vai ficar em choque. Tiranossauro Rex, derruba até carro forte. No frio ou no calor, se falar que treinou mais que eu, sabe que tá mentindo. O campo é meu professor, chorei tanto treinando, por isso que eu jogo sorrindo. Não posso perder isso aqui, eu sou meu próprio inimigo. Sem filha da puta no mundo que possa tirar o que sempre foi meu por destino. Em cada jogo mais chance, contra nós ninguém supera. Mente treinada pra guerra, corpo blindado de fé. Tem sangue meu adubando essa terra. Semblante fechado mostra que perder não é opção. Proteja o manto que veste. Não bate de frente, aqui é vitória ou morte. Seu sangue derramado é o que forja meu uniforme. Caio no inferno, se peitar vai ficar em choque. Tiranossauro Rex, derruba até carro forte. Não bate de frente, aqui é vitória ou morte. Seu sangue derramado é o que forja meu uniforme. Caio no inferno, se peitar vai ficar em choque. Tiranossauro Rex, derruba até carro forte.